Como foi o seu processo de decisão de ir como solo para o navio? Foi seu maior desafio encarar sozinho shows? Cara, na verdade, vou te falar. Foi um negócio que foi meio que empurrado pra mim, né? Porque quando eu fazia banda, por eu ser autossuficiente, os diretores de cruzeiro sempre faziam. A gente sempre se lasca, né? Sempre faziam o seguinte: tinha os sets com a banda e tinha os sets que era eu sozinha também. Ou seja, os caras trabalhavam menos que eu ainda trabalhava mais, ganhava a mesma coisa, às vezes ganhava um pouquinho menos, sei lá. Eu não sei quanto eles ganhavam. E, e trabalhava mais porque eu era autossuficiente e tal. Tem um ambiente ali vazio, sem ninguém. Tá cheio de passageiro e não tem música rolando. Ligava pra Roberta. Vai ali fazer um voz de violão agora. Eu falei, pô, vamos lá, né? Aí ia lá fazer. E aí eles foram vendo, né? A galera da empresa foi vendo que eu era mesmo um autossuficiente e tal. Aí rolou um convite de terminar. Eu tinha acabado de terminar a temporada 2011 no navio Zenith da Pumantu. E aí tinha uma cantora que daqui da Paraíba, inclusive Mira, que estava fazendo uma temporada no navio aqui no Nordeste e ela precisou terminar a temporada um pouco antes do contrato. E aí ela chegou, a diretora chegou e fez: vai lá, substitui Mira, você vai sozinha sem a banda. E aí você fica cantando no teatro e fazendo voz de violão nos salões dos navios. Eu falei, pô, vamos nessa. Eu já fazia voz de violão a minha vida toda, né? Vamos embora. Aí a banda ficou e eu fui fazer mais uma temporada curta, né? De 2 meses. Só que aí, quando terminou essa temporada de 2 meses, a empresa internacional chegou no navio para mudar o elenco. Porque muda o elenco, o navio ia para a Europa, eles colocam já músicos europeus dentro do navio para fazer o crossing, que é a ida do navio do Brasil até a Europa. E aí os caras chegaram no navio, viram que eu podia fazer o trabalho, não precisava trazer uma pessoa da Europa, pagar uma passagem, né? Me fizeram um convite para eu fazer esse crossing para a Europa. E eu fiz, óbvio que eu vou, né? Primeira vez que eu fui sair do continente americano, né? Porque até então eu tinha feito Argentina e Uruguai e acabou, né? Brasil, Argentina e Uruguai, acabou. E aí eu fiz, pô, que oportunidade, né? E aí eu abracei a oportunidade e fui, sozinha. E aí quando eu fiz essa primeira experiência, eu fiz, opa, aí eu preciso me livrar da temporada brasileira, né? E aí eu fui para fiz esse crossing, né, com o navio Bleu de France, que foi inclusive tenso, porque todo mundo só falava francês nessa porcaria desse navio, eu não sei nada de francês, eu sofri pra caramba. Eu falava inglês, só que o francês ele não fala em inglês, né? Ele quer falar francês. E eu chegava pra galera e falava em inglês, fazia, meu irmão, se você quiser entender, vai ter que ser em inglês. Às vezes a galera falava em francês comigo, eu achava que eu entendia e respondia em inglês, eles continuavam falando em francês, não queria saber não. Mas foi interessante, foi assim que rolou. Foi o meu maior desafio, sim, encarar sozinha essa parada de embarcar sozinha. Porque eu tive essa experiência, depois eu voltei pra casa, né? Pra João Pessoa. E quando eu voltei pra cá, meu mundo se abriu, né? Minha visão de mundo fiz. Eu não preciso ficar um ano inteiro esperando só a temporada brasileira. Eu posso fazer outras empresas, né? Eu fiz uma porcaria de uma empresa francesa, minha gente. Então, pelo amor de Deus, eu posso fazer qualquer uma, né? Me virei lá dentro. E aí eu fiz. Aí foi quando eu comecei, sentei para fazer vídeo, portfólio, vídeo apreciação, né? Todo esse processo do Músicos a Bordo, todo esse processo que eu ensino no treinamento, para poder mandar para as empresas, pesquisar quais eram as empresas, pegar os contatos aqui, outra ali, procurar no Google, fazer todo esse sistema
Até que eu consegui uma eu consegui uma audição pela Costa Cruzeiros. E a mulher me ligou e disse: pô, gostei muito do seu material e tal, mas eu queria ver ao vivo. Eu falei: como é que faz? Porque a mulher lá na Espanha, né? Eu aqui no Brasil. Como é que faz pra ver ao vivo, filha? Ela fez: não tem como você ir pra São Paulo? Eu vou pra São Paulo no dia tal. Aí eu: tá merda, velho. O caba gastar 900 conto só de ida, né? De passagem pra fazer uma audição em São Paulo pra ver se vai ser contratado. Mas a minha vontade era tão grande, né? Que eu fiz: eu vou. Não tenho nada a perder, só 900 reais. Mas vou lá, faço a audição, tenho uma experiência, acumulo essa experiência e beleza. Assim eu fui. Fui para São Paulo, peguei o violão, botei nas costas. Cheguei lá no lugar combinado com a mulher, no horário certo, tal. A mulher com uma câmerazinha lá, filmadora, se apresentou e tal, não sei o que. Disse como era que eu deveria me apresentar. Porque geralmente é assim, né? Eles vão fazer a audição, eles dizem pra você um tempo antes o que eles vão querer ver de vocês, né? E aí ela me falou: a gente quer 15 minutos você de uma apresentação sua, do melhor que você tiver. Ah, eu fiz, beleza. Aí eu peguei esses 15 minutos, dividi em músicas, né? 3 minutos para cada música, fiz 5 músicas. E aí, dessas 5 músicas, eu fiz cada uma em um idioma e um estilo diferente. Para que ela visse que eu sou versátil, que eu posso ser versátil. Então, eu fiz uma bossa nova, eu fiz uma balada internacional, eu fiz um bolero em espanhol, eu fiz uma música em italiano, La Solitude, né? E fiz La Vie en Rose em francês, que é a única música em francês que eu sei cantar. Fiz isso tudo, eu fiz um mashup disso tudo. Ensaiei em casa, tal, e fui fazer a audição lá em São Paulo. Terminou a audição, ela apertou a minha mão, não disse nem que sim, nem que não. Voltei para casa, voltei para João Pessoa. Não sabia se eu tinha passado ou não, né? Ela falou que ia mostrar o vídeo que ela estava fazendo ali para os superiores dela, para ver se eles aprovavam. Me deu um catálogo da Costa, pra eu ficar só olhando, babando ali, querendo fazer aqueles catálogos bonitão que tem aquelas fotos do navio, como é que é o navio dentro, não sei o que e tal. Fiquei lá só babando, sonhando, né? Pra eu ficar sonhando em casa. E aí rolou o convite. Uma semana depois eles estavam mandando e-mail pra mim. Você vai pro navio tal. E na época era uma filial da Costa, que era a Ibero Cruzeiros. E aí eu fui pro Grand Celebration, que foi uma temporada de 8 meses. Foi a maior temporada que eu já fiz, a primeira internacional. Então imagina aí o desafio. Peguei meu violão, peguei o avião sozinha para um lugar que eu não conhecia, nunca tinha ido. Me lembro que o embarque foi em Veneza. Foi em Veneza. Naquela época, né, há pouco tempo atrás, foi proibido o navio nos canais de Veneza, né? Por causa da poluição e por causa da alta da maré. E aí, naquela época, o navio entrava mesmo na cidade, né? Ia até o centro da cidade. E eu embarquei assim. Cheguei lá de avião. Aí tinha lá um carinha me esperando, graças a Deus, no aeroporto. Disse: vamos pra lá. Aí fui, cheguei até o navio com esse carinha. E quando cheguei lá, só contando os dias que ia terminar. 28 de abril foi o dia que terminou esse contrato. Nunca uma data foi tão emblemática, porque um contrato de 8 meses, assim, fora, primeira experiência internacional, sem você não conhecer nada. Nesse navio todo mundo só falava em espanhol e eu não falava espanhol. Eu só tinha o inglês e o português. Mas aí eu cheguei lá e me forcei, assim, eu forçava todo mundo a falar em espanhol comigo, porque eu queria aprender. E foi nesse contrato que eu aprendi espanhol. Então eu saí desse contrato muito mais forte, digamos assim, né? E muito mais sábia, né? Só de ter uma língua a mais. Foi muito legal.